Estamos de volta com o programa Itapuã em Debate, a democratização da informação, recebendo mais uma vez o delegado-chefe da 5ª Subdivisão Policial de Pato Branco, doutor Luiz Gilmar da Silva, profundo conhecedor do direito, principalmente do direito penal. E sobre este curso, doutor, que o senhor concluiu, que significa, de uma certa forma, como um doutorado em segurança pública, a crise do sistema de segurança pública brasileiro e as atuais propostas de reformas. Como está essa crise no sistema de segurança pública brasileiro, doutor? Bom, esse curso foi um curso de duração de 1 ano, né, junto com a Polícia Militar, e durante esse curso há necessidade de você sustentar o que eles chamam de uma tese, né, internamente, porque dentro da Polícia Militar tem o título de doutorado, né? O doutorado leva o título de doutoramento em estratégias de segurança pública, esse é o curso. E eles abordam, evidentemente, uma série de pontos, gerenciamento de crise, a parte de orçamento, as políticas públicas, políticas de segurança pública, os desafios institucionais e uma série de outras abordagens que é feita não só pelos professores da academia, como professores da Universidade Federal também. E a indicação de 3 temas, né, que são indicados, e a academia escolhe um desses temas para você desenvolver durante o ano, que é o trabalho de monografia, ou o que eles chamam de trabalho de tese. E o meu tema, que foi escolhido pela própria academia, diz respeito à crise do sistema de segurança pública e às novas propostas de reforma, né? Ou seja, a adoção desse título ou desse tema, né, foi, na verdade, uma análise, uma abordagem em razão das políticas de segurança pública feita, e nós abordamos isso no decorrer do trabalho, com relação às políticas de segurança do regime militar, do governo Fernando Henrique Cardoso, né, dos 2 mandatos do governo Fernando Henrique Cardoso, as crises que decorreram no ano de 2000, os conflitos entre as polícias, principalmente a Polícia de São Paulo, a Polícia de Minas Gerais, as propostas de reforma que ocorreram no governo Fernando Henrique, as crises que ele enfrentou da segurança pública e as políticas que ele adotou, o que foi implementado, o que não foi. Trazemos à tona também uma análise do programa do PT, que foi o programa que orientou a primeira eleição do governo Lula, que foi um programa elogiado por todos os técnicos de segurança pública, por todos os institutos que abordam essa questão, o Instituto Eu Sou da Paz, os institutos de estudos de criminais de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Rio, todos esses institutos e até mesmo os próprios concorrentes, partidos concorrentes, os opositores do PT elogiavam esse programa do PT. Fizemos essa abordagem, essa política. A adoção que foi feita inicialmente pelo governo Lula, na orientação do Dr. Luiz Eduardo, que era um presidente de um desses institutos, que hoje preside o Instituto do SUS, porque é do Sistema Único de Segurança Pública, trabalhou no governo Garotinho também. Fizemos uma análise do governo, da política adotada pelo Lula, as crises que o governo Lula enfrentou, as crises do estado de São Paulo também agora, em 2006, né? Toda essa abordagem, a crise do sistema, a criminalidade, que aí está crescendo cada vez mais, os pontos que contribui para a criminalidade, e uma dessas crises, evidentemente, e que contribui para a criminalidade é o problema da crise da própria segurança pública, uma crise das próprias instituições, né? Onde a gente aborda que as instituições não é a solução, elas são parte do problema. E, evidentemente, por se tratar de uma crise das instituições também, uma crise da segurança pública, envolvendo os órgãos, os agentes que operam na segurança pública, surge por uma questão até natural, as ideias de propostas de reforma. E quais são essas propostas, né? Nós abordamos a questão da unificação, a polícia de ciclo completo, a municipalização da segurança pública, a questão da adoção ou não da carreira jurídica dos delegados de polícia, de uma lei orgânica das polícias, da independência da polícia judiciária. E esses são projetos que se encontram no Congresso e que estão sofrendo um debate, mas que, em razão do lobby das próprias polícias, dos próprios coronéis, dos delegados, não evolui. E a crise perdura e o Brasil não adota um novo sistema. Claro que nós, ao concluirmos esse trabalho, chegamos à conclusão que há necessidade de uma mudança, mas essa mudança não virá de forma radical, uma implantação, né, de uma hora para outra. Mas nós percebemos, né, e isso que foi interessante
principalmente para mim, no decorrer do trabalho, e eu não percebia isso, é que algumas mudanças estão inconscientemente ocorrendo e evoluindo, né, para a questão da unificação, questão do ciclo completo e também para a municipalização da segurança pública, em que pese a resistência dos agentes que hoje detêm essas forças de segurança pública, por ter um lobby muito forte, mas a tendência é de uma adoção de um sistema diferente, principalmente nos estados. Essa adoção da unificação vem desde a orientação da Segunda Guerra Mundial, é uma orientação da ONU que não haja essa dualidade das polícias, principalmente com o ciclo incompleto, mas nós vamos perceber que no Brasil, e inclusive aqui no Paraná, algumas coisas já há o ciclo completo das polícias. E a municipalização, principalmente em grandes centros, já está sendo adotada. Agora, doutor, depois dessa confusão, entre aspas, das polícias, dos irmãos se atirando, aquela coisa arada toda, o senhor não acha que fica um tanto quanto mais complicado ainda para que a unificação aconteça das polícias? Claro, essa questão é uma questão localizada de São Paulo, né? Mas ela não repercute? Repercute. São Paulo foi uma crise de natureza mais política do que institucional, né? Ali existia uma reivindicação no estado de São Paulo, e o estado de São Paulo é um dos estados que mais paga mal as polícias, tanto a gente, investigadores, escrivães, inclusive os delegados, né? Hoje os delegados de São Paulo passam pela maior crise deles, é um dos piores salários que se tem, perde para estados de menor importância na federação, muito mal pago. Hoje um delegado de polícia do estado de São Paulo está ganhando 3 mil e poucos reais, isso é um absurdo, né? Enquanto nós aqui no estado do Paraná iniciamos na carreira ganhando 8 e pouco, quase 9 mil reais, né? Para um estado que não tem a potência, que tem a importância, né, que tem o estado de São Paulo, financeiro que se tem. Né? Então um absurdo isso aí. Claro que essa reivindicação veio instigado pela questão eleitoral, né, em razão do candidato ser um candidato democrático vinculado ao governo estadual, se utilizaram desse momento, eu acho que foi até um equívoco parte deles, né, das forças, convocaram forças sindicais alheias até às polícias e evidentemente que você não pode admitir uma greve de policiais armados. Eu acho que houve muitos erros ali por parte das polícias, de você ir com viatura e armado, né, diante de uma reivindicação. E o confronto evidentemente iria ocorrer de uma forma ou outra. A Polícia Militar cumpriu o seu papel, né, não há o que você reprovar da Polícia Militar, porque não se pode uma força policial querer adentrar um mano militar dentro do Palácio do Governo para reivindicar uma questão salarial. E ali participaram outras lideranças que tinham interesse em tumultuar o processo. Mas esses conflitos entre as polícias, vamos esquecer esse fato específico, elas existem, né? E esses conflitos são históricos entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Qual que é a razão desse conflito? O que se busca aí, doutor? Porque quando você, essa questão, quando você estabelece a nível de Estado uma polícia para atuar na mesma base territorial, sem estabelecer qual é a competência específica de cada uma, em que pese você tem a Polícia Militar cuida do policiamento ostensivo preventivo e a Polícia Civil da Polícia Judiciária. São duas polícias de ciclo incompleto, numa mesma base territorial, com a legitimidade de tratar dos mesmos delitos. Isso não existe em adoção em nenhum sistema do mundo. Tá? Essa disputa começou a ocorrer com maior força depois da Constituição de 88, ou seja, uma instituição tentando superar a outra. E elas se conflitam, e é um conflito natural de disputa de espaço e de poder, e uma querer aparecer mais do que a outra. Não dividem informações, o que é um problema sério, grave, elas não dividem informações, elas atuam de forma isolada. Claro que veio a política adotada pelo atual governo, já que não conseguiu a unificação, que é a política de integração entre as polícias, mas é um remédio parcial, né? Essa integração não é uma mera boa relacionamento, ela é muito mais do que isso, é uma troca de informação e atuação conjunta. Agora, mesmo assim não tem dado os resultados esperados. Por quê? Porque nenhuma tem um ciclo completo. E são duas instituições numa mesma base territorial, o que não é aconselhável. Pode ter mais de uma polícia? Pode, como outros sistemas têm. Os Estados Unidos têm mais de uma polícia a nível estadual.
A Alemanha tem mais uma polícia, a Argentina, aqui próximo, tem mais uma polícia a nível estadual. Eles têm lá a sua estrutura federal, tem dentro das províncias, dentro dos estados, dentro dos cantões, conforme se adota esse sistema federativo, que é o sistema brasileiro. E nos estados você pode ter mais uma polícia. Por exemplo, as guardas municipais. Agora já seria mais a nível estadual. Então, pegando a ideia dos Estados Unidos, por exemplo, que é uma federação, tem o poder, o governo federal, os estadual e os municípios. Nos Estados Unidos você tem uma polícia federal, não é uma só como é no Brasil. Eles têm departamentos, o FBI, o DEA, né, e uma série de departamentos, são departamentos autônomos. A nível de estado eles têm as suas polícias, né? E a nível de município também tem as suas polícias. E a nível até do que eles chamam do condado, o xerife que é eleito nos condados e tem uma atuação dentro dos condados. O problema do Brasil é que você tem uma polícia federal, por uma atribuição, que é a polícia judiciária, uma polícia rodoviária federal, uma outra instituição, uma polícia rodoviária federal que não foi implementada em razão da crise ferroviária e uma adoção para o sistema de transporte rodoviário no Brasil. Nos estados, 2 polícias também. E nos municípios deu-se a guarda apenas com a atribuição de guardar o patrimônio público dos municípios. Tá? E isso, depois de 88, criou uma série, ampliou esses conflitos. Né? A disputa entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar, a disputa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar e a Polícia Civil e o Ministério Público. Essa é a crise do sistema. Ou seja, ninguém sabe exatamente qual é a sua atribuição. A Polícia Civil faz policiamento ostensivo, preventivo. Quantas vezes a polícia não está participando de barreira, de blitz e tal? Quantas vezes você não vê a Polícia Militar participando da investigação através da P2, que surgiu no processo depois da Constituição de 88? O Ministério Público também vem investigando. E quando a polícia diz que ela tem a prerrogativa dela atuar na investigação só e no Ministério Público não pode, criou uma série de conflitos aí. E esses conflitos, evidentemente, que precisam sofrer uma solução. E para solucionar esses conflitos, você precisa de uma reforma desse sistema. Porque esse sistema é um sistema que nós não sabemos por que o Constituinte adotou esse sistema. A Polícia Civil, a Polícia Militar, né, contribuíram para o período autoritário, para a manutenção do regime autoritário, perseguiram, exilaram, torturaram, e o Constituinte vem, que foi vítima de todo esse sistema, porque o Congresso Nacional foi formado por esse grupo político, exilado, perseguido, torturado pelo sistema, e adota as próprias forças, pela primeira vez na história das Constituições. Pode ver, não tem as outras Constituições, não adota. E constitucionalizou, o que a gente chama no trabalho da gente, constitucionalizou as estruturas de segurança pública. Quando os estados querem mudar e adotar um outro sistema, não pode, porque o estado não tem autonomia, então está amarrado no texto constitucional. Aí surge a ideia de desconstitucionalização e adoção de um novo sistema. Agora, qual será esse sistema, né? Claro que a gente pode se espelhar. A unificação seria uma saída? Que se estuda, a unificação dessas polícias seria uma saída para isso? Poderia, é a proposta que hoje tem mais recepção dentro do Congresso, né? O Congresso quer desconstitucionalizar e quer deixar os estados, a tendência deixa os estados decidirem que polícias querem adotar, para recuperar também a ideia de federação, que os estados adotem, porque de repente o sistema que é adotado no estado do Paraná não é o melhor sistema lá para Paraíba, para o Acre, para o Amapá, né? O sistema adotado no Rio Grande do Sul pode não ser o melhor sistema no estado de São Paulo. O estado de São Paulo nunca quis, desde do Jânio Quadros, na reeleição do Jânio Quadros para São Paulo, antes da Constituição de 88, né? Já há a ideia de uma unificação das polícias, né? com um predomínio de uma força civil, porque há uma crítica também ao problema da militarização das polícias, da adoção de uma polícia militar, há uma necessidade de uma desmilitarização para isso. Na verdade? Né? A Bahia caminha para isso, né? O sistema da Bahia hoje já adota, né? No Paraná era possível? É possível. Caminha, né? A tendência é essa, né? A gente teve a oportunidade dentro da escola, dentro da academia, debater esse assunto e eles mesmos, né? Claro que hoje leva o nome de uma polícia militar, tudo, há uma vinculação de disciplina, de hierarquia, tudo, mas a PM passa por um processo de humanização também muito grande, né? Da sua história. Hoje ela é uma polícia com uma ideia de polícia comunitária,
né, de uma obediência Diversos projetos voltados à sociedade, né, o ProERD, o ProCidadão, uma polícia voltada à comunidade, patrulha escolar, tudo isso é uma evolução muito grande. A vestimenta mudou também, evoluiu muita coisa, né, com relação a isso. Agora, claro que a gente não pode esquecer da necessidade da hierarquia, da disciplina, né? E essa questão de desmilitarização também. Então, deixar o Estado... Quem seria o comandante dessa polícia? O próprio governador? Aí que vem a grande... militar? Ou... Aí vem a grande discussão, né? Nome de egos? Quem... Tipo assim, aonde há estados que há a ideia de um predomínio, porque todos são favoráveis à unificação, né? O problema é quem vai mandar. Se for os coronéis, eles gostam da ideia. Se for os delegados de polícia, eles também gostam da ideia. Né? Guerras de egos. Exatamente. Isso. Que, infelizmente, vai ficar uma decisão política com relação a isso. Mas o que nós vamos perceber é que essa mudança, ela não vem de uma forma radical. Né? O que está caminhando e o que a gente chama de processo inconsciente, e as instituições ou não querem perceber isso, ou então cedem parcialmente para não ceder tudo, né? Conscientemente cedem algumas coisas e deixa evoluir esse processo para não abrir mão. Mas que as questões estão evoluindo para uma unificação para um ciclo completo e para a municipalização, o que nós vamos perceber. Mas aonde nós vamos perceber isso, Chaveirinho? Você que convive nesse meio. Só quer ver, ó, nós temos um núcleo hoje, os chamados núcleos no estado. Vamos pegar o estado do Paraná, que a gente pontua bastante isso. Nós temos alguns núcleos, chamados núcleos de crimes de repressão, os crimes econômicos. O DENAR, que tem um núcleo de repressão à droga aqui em Pato Branco, onde trabalham policiais civis e policiais militares juntos. Você percebe o trabalho junto deles. E funciona. Então parece uma ideia já de unificação, inconsciente, mas Onde é que já se viu num órgão trabalhar as duas? Que pese no período autoritário, nós tivemos essa experiência. A outra coisa, a questão de ciclo completo, ou seja, da polícia que atende a ocorrência, formaliza a ocorrência, ficando a polícia judiciária só com a atribuição daqueles crimes que não têm autoria. A Polícia Militar do Estado do Paraná, quando ela atende a ocorrência e for um crime de menor potencial ofensivo, é ela que formaliza o termo circunstanciado. Unificado, né, então, o boletim unificado. Isso são formas de ciclo completo, né, que estão sendo cedidos de um jeito ou de outro. Hoje as polícias militares, nós fomos pegar a experiência de Curitiba, de Foz do Iguaçu, por exemplo, as polícias militares atuando junto com as guardas municipais, tá? Participando de ações e convocando a guarda municipal para que se auxilie quando a guarda tem uma atribuição pura e simplesmente bem definida do patrimônio, mas acaba atuando como um poder de polícia. E é essa discussão do Congresso, uma das propostas de reforma, que atribui às guardas o poder de polícia. Aí nós teremos mais uma polícia, mas infelizmente também de ciclo incompleto, o que não é bom. É bom a adoção de uma guarda municipal, de uma polícia municipal, isso vai ocorrer no futuro, mas dá a ela a atribuição para determinados delitos e que ela formalize e que ela resolva por completo a ocorrência que ela atender, para não ficar essa de economia, fração do troço. Porque quando nós vamos debater sobre o problema da segurança pública, os conflitos que você tem, os problemas da criminalidade, geralmente um põe a culpa no outro, né? Não, o problema é o policiamento ostensivo, que não... mas o problema é da polícia judiciária, que também não prende, né? Aquela coisa toda. Fica aquele jogo de empurra-empurra, aquele jogo de responsabilidade, e que, na verdade, é uma polícia só, uma polícia do Estado, e essa polícia que tem que resolver. Pouco importando para o cidadão quem é policial civil, quem é polícia militar. Muitas vezes o cidadão nem sabe. Nem sabe. Ele quer um resultado. Ele quer um resultado, que é um atendimento desse caso. Na verdade, tudo afunila para uma decisão extremamente política, né? Uma vez que as nossas leis são criadas pelos nossos representantes no Congresso Nacional. Até que ponto isso é positivo ou negativo nesse seu estudo, doutor? Veja, é no Congresso que a reforma vai ocorrer, né? Não adianta nós querer lucubrar, nós queremos... Não vai ser delegado, não vai ser juiz... Né? A adoção dessa questão passa pelo Congresso, e é lá exatamente onde estão essas propostas, e é por lá que vai passar, é lá, a decisão vai ocorrer no Congresso. A decisão não é do Presidente da República,
Né? É claro que o presidente da República pode mandar uma mensagem daquilo que ele acha conveniente, né? Mas a decisão passa por uma emenda da Constituição. E só o Congresso pode mudar essa emenda. Então, a decisão passa pelo Congresso. O problema é que o Congresso, quando você tem picos de crise, vamos pegar lá a crise de 2000, com a passagem da CPI do narcotráfico, com a passagem dos conflitos das polícias, das greves das polícias de Minas Gerais e São Paulo, né? Nós tivemos um conflito enorme, uma crise enorme da segurança pública. E essa crise vem desde a década de 80. O crescimento da criminalidade vem desde a década de 80 e evoluindo cada vez mais, principalmente com a questão do narcotráfico e outras crises que contribuíram para isso. Pensou-se na modificação desse sistema já. Né? Ali já veio a ideia de unificação, né? Nós tivemos a participação da Zuleide Cobra com a ideia da unificação. Ela voltou à discussão agora, em 2006, com as movimentações feitas pelo crime organizado em São Paulo, com incêndio de ônibus, morte de policiais militares, policiais civis, pessoal que trabalha no sistema penitenciário. Houve aquele levante todo, houve aquela crise toda em São Paulo. Surgiu o debate novamente, esse debate está no Congresso, com algumas ideias, principalmente do Tasso Gereissati, do Romeu Tuma, que atua bastante nessa área, de mudanças, né? E uma das mudanças é a unificação, é o ciclo completo e a adoção do poder de polícia às guardas municipais, né? E esse debate, essencialmente, passa pelo Congresso. O problema é que o Congresso só atua sob crise, né? Se não há pressão no Congresso, se não há crise maior, se não há uma convulsão maior, principalmente pela imprensa, o Congresso não sai do lugar. As coisas não passam pelo Congresso. É porque tem muitos interesses políticos. Exatamente. Né? Infelizmente. O lobby é forte, das polícias militares, extremamente forte. O lobby dos delegados também é forte, não é tão forte como também, mas também é tendencioso, né? E qual é o desejo das instituições? É que as coisas fiquem como estão. Por quê? Porque ninguém quer abrir mão da parte do poder que tem. Nem os delegados e nem os coronéis, evidentemente. Ninguém quer abrir mão da parcela do poder que detém. Os coronéis não querem que as guardas municipais se tornem com poder de polícia, querem que as guardas municipais seja apenas um órgão colaborador, né? Isso é muito pouco. Os delegados de polícia não querem qualquer subordinação com o Ministério Público, né? Não querem se vincular de qualquer forma, querem manter a sua autonomia que tem, mas são instituições que já não produzem mais como deveria produzir. Não é a solução hoje, como nós frisamos, são parte do problema. E o que nós, profissionais dessa área, tanto os coronéis como os delegados, eu acho, né, que nós deveríamos nos inserir nesse processo de mudança e não impedir essa mudança, porque a mudança está inconscientemente chegando, vem de uma forma ou outra, ela vem e vai atropelar todas essas instituições. Por quê? Porque as instituições não são eternas, nenhuma é. Hoje essas instituições, os delegados e coronéis, estão praticamente sentindo-se já exprimidos, né? Já sem lado para... bastante pressionado. Doutor, se o senhor... Só vou pedir um momento aí, porque nós vamos por um rápido intervalo, Temiro Cavalheiro, até para nós discutirmos mais a crise do sistema de segurança pública brasileira e as atuais propostas de reformas. Tema e tese defendida pelo doutor Luiz Gilmar da Silva nesse curso de praticamente obtenção de um doutoramento em segurança pública defendido recentemente. Tapou em debate, já volta.